Olá, seja bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Carlos, eu sou fisioterapeuta e trabalho com fisioterapia respiratória e reabilitação pulmonar ou cardiopulmonar na cidade de Curitiba. Então, o vídeo de hoje é esclarecendo dúvidas. Então, essa é uma sessão já de vídeos que eu tenho, né? Então, são alguns vídeos com o tema de esclarecendo dúvidas. Conforme essas dúvidas vão aparecendo nos comentários, as mais relevantes eu seleciono e viro um vídeo aqui no canal. Mais relevantes assim que são aquelas que eu tenho certeza que é dúvida da maioria das pessoas, e tem algumas questões que, por mais que eu explique, elas não vão ficar muito claras. Então, constantemente farei vídeos sobre algumas temáticas, como por exemplo a questão de saturação de oxigênio, tá? Então, a dúvida que eu vou explicar hoje, ela é de um comentário público num vídeo com o título Dúvidas sobre o Power Brief. Dúvidas sobre o Power Brief? Uma interrogação, eu ajudo. Então, quem colocou lá foi o seu José Pepe. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se não for, seu José, o senhor, por favor, me corrija, tá? Então, ele fala lá, doutor, tenho DPOC. Hoje eu uso broncodilatadores, sinto falta de ar quando ando para tomar banho, mas principalmente quando vou pegar alguma coisa no chão. Se você que tem doença pulmonar obstrutiva crônica e está ouvindo eu ler o relato do seu José, isso é muito comum para você, né? Então, a maioria dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica sentem isso. Então, tá, principalmente quando vou pegar alguma coisa no chão, que caiu, né? É impressionante, pois ao abaixar uma única vez e o equivalente a eu andar um quarteirão, logo que abaixo tenho que sentar e recuperar a respiração. Então eu acredito que ele quis dizer ali que ele abaixou e levantou uma vez, é o equivalente a ele andar um quarteirão. Logo que abaixo, tenho que sentar para recuperar a respiração, né? Esperar a respiração voltar ao normal. O senhor poderia me explicar o porquê abaixar ocasiona tanta falta de ar e se existe algum exercício para aliviar esse sintoma ao abaixar? Estou pensando em adquirir o Power Brief, né? Pelo que ele conclui aqui. Então, eu dei a resposta dele, né? Todos os comentários eu respondo. E sempre, se você tiver uma dúvida, você deixando aí nos comentários, eu vou responder. Essa sua dúvida pode virar um vídeo aqui no canal, onde eu vou direcionar essa dúvida para você, como eu estou fazendo em relação a essa dúvida do senhor José Pepe, e esclarecer não só para você, mas para outras pessoas, né? Então, o primeiro ponto que eu vou explicar é sobre o fato de você abaixar e levantar. Abaixar é um exercício que a gente está usando toda a massa do corpo, tá? Então, vamos supor, se a pessoa ela pesa 80 quilos, o fato dela abaixar para pegar alguma coisa no chão e se levantar, ela está suportando um peso de 80 quilos, né? Contra a gravidade. Então, ela abaixou. Abaixar, eu acho que vai até bem. Na hora de levantar, é um pouco mais difícil. Primeiro, não é só difícil para o senhor José Pepe, ou para qualquer outro paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. É difícil para qualquer pessoa, tá? Isso realmente é difícil. É claro que pessoas mais condicionadas, elas vão ter uma maior desenvoltura e acabam fazendo o exercício com mais peso. Então, por exemplo, abaixar e levantar, ele é o exercício equivalente ao agachamento que a gente vê nas academias. Então, existem, por exemplo, mulheres que fazem o agachamento, né, com o peso delas e mais um total lá de 20, 40 quilos. Então, mas é claro, num paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica geralmente é magro, e mesmo sendo magro, tendo a caquexia, que é essa redução da massa muscular,
O paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica vai sentir essa dificuldade. Até aqui, tudo bem? Então, pois bem, primeira questão é isso. O exercício por si só, ele implica nessa dificuldade. Outro fator que está muito associado também com a questão da falta de ar, e ele coloca aqui, né? Eu acho que ele coloca, ele usa o broncodilatador quando eu ando, tomar banho, principalmente quando eu vou pegar alguma coisa no chão que caiu. Tem que sentar e recuperar a respiração. E lá no começo do comentário dele, ele fala que ele sente muita falta de ar. Quando a gente fala num paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, existem alguns fatores que levam ele a ter a falta de ar. O primeiro fator é o aumento da resistência da via aérea desse grupo de pacientes. Ter a doença pulmonar obstrutiva crônica implica em ter essa resistência da via aérea mais aumentada. Com a resistência da via aérea mais aumentada, você que tem essa doença vai ter que puxar o ar mais forte. E puxar o ar mais forte é justamente a sensação de falta de ar. Quanto mais movimento, mais você vai ter essa sensação. E por isso que no movimento você sente mais falta de ar. Isso é um fator. Existe um outro fator que está associado à própria característica da doença. A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença obstrutiva. Doenças obstrutivas, elas ocasionam obstrução de via aérea. Então, existe o tal do aprisionamento aéreo que o profissional médico vê lá na tomografia. Paciente com doença pulmonar leve, com doença pulmonar obstrutiva crônica leve, ele nem sempre tem a obstrução da via aérea, né? O aprisionamento aéreo. A obstrução da via aérea ele tem, mas não está necessariamente relacionado ao aprisionamento aéreo. E quando existe o aprisionamento aéreo, existe uma tendência à hiperinsuflação. Hiperinsuflação é como se o seu pulmão estivesse aumentando de tamanho. Isso traz uma redução no volume de ar expirado. Redução no volume de ar expirado provoca redução da força do músculo inspiratório. Então, isso é um segundo fator para que o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica tenha falta de ar. Até aqui são dois fatores que eu citei. E um acarreta o outro. Tá? Eu estou tentando explicar nessa sequência para ficar mais fácil que você entenda. Agora, esses dois fatores vão acarretar um outro fator, que é algo um pouco mais técnico. Eu vou falar de uma forma técnica, mas vou tentar ser o mais simples possível nessa explicação para que você leigo consiga entender. Esse terceiro fator que vai ser gerado por esses dois outros fatores, a gente chama de metaborreflexo. Tá? Metaborreflexo é o nome desse outro fator. Isso é a parte técnica. Se você é profissional, você deve saber o que é o metaborreflexo. Agora, você que não é profissional e está vendo esse vídeo, o metaborreflexo é como se fosse uma manifestação do nosso organismo que bloqueia a chegada de oxigênio nos músculos apendiculares. Os músculos apendiculares, nesse caso dessa dúvida do senhor José Pepe, seriam os músculos da perna. Tá? Por que acontece isso? Então, é uma série de fatores pelos quais acontece isso. Mas, para ficar mais claro o entendimento de vocês, isso acontece para não ter uma defasagem maior do músculo respiratório. Tá? Então, existe uma competição por oxigênio tanto no músculo da perna quanto no músculo respiratório. Então, assim, de certa forma, eu estou traduzindo para vocês, para deixar de uma forma muito simples, ou pelo menos o mais simples possível, o que vem a ser esse metaborreflexo inspiratório ou metaborreflexo respiratório. Existem pessoas que dizem que o metaborreflexo ele é como se fosse um roubo, né? Esse roubo seria para absorver uma maior irrigação de sangue com oxigênio por parte de um grupo de músculos. Mas lendo um texto aqui de uma forma rápida,
O metaborreflexo muscular inspiratório é uma resposta mediada pelo sistema nervoso simpático, no qual a vasoconstrição são os vasos sanguíneos se fecharem. O broncoespasmo também é uma forma de vasoconstrição. Então, no qual há vasoconstrição na musculatura esquelética durante um exercício, limitando o desempenho físico, tá? Então, na verdade, é na musculatura esquelética, tá? E não, como eu havia falado, questão de vaso sanguíneo. E isso, ele limita o desempenho, limita o desempenho físico ao reduzir o fluxo sanguíneo para os músculos ativos. Por isso que eu me referi como vasoconstrição, vasoconstrição e estreitamento de vasos sanguíneos, tá? Para tentar facilitar a explicação para vocês, mas na verdade quem vasoconstringe, quem se encurta, fica encolhidinho ali, é o grupo muscular que está em atividade. No caso do senhor José Pepe, esse músculo que está em atividade são os músculos da perna, né? Então, essa vasoconstrição desse grupo muscular tem o objetivo de limitar o fluxo sanguíneo ali, para que o fluxo sanguíneo fique destinado a outro grupo muscular, para ter uma facilidade maior para trabalhar, que esse grupo muscular seria os músculos inspiratórios, tá? Então é mais ou menos isso que é o metaborreflexo. O metaborreflexo, ele é essa causa limitante aí no exercício físico, tá? Então, o metaborreflexo, para mim, quando você relata aquela canseira nas pernas, para mim é efeito, eu entendo isso como um efeito do metaborreflexo. Ele é um fator muito importante para ser considerado na limitação do exercício físico. Não só para você que tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, mas para as pessoas com insuficiência cardíaca e para os atletas também, tá? Então, assim, senhor José Pepe, ou demais pessoas que têm essa dúvida que estão vendo os meus vídeos, a explicação do porquê de toda essa sintomatologia é essa. Acredito que não ficou claro para todo mundo. Com certeza haverão mais dúvidas. Farei mais vídeos sobre essa temática, tá? Para a gente tentar esmiuçar bem, para que todos vocês que são os meus espectadores tenham essa dimensão do que acontece com vocês, e para você que é um profissional da área ou um estudante, tenha também uma fonte de pesquisa, tá? Então não vai ficar por aqui essa questão. Mas, em resumo, toda a sintomatologia que o senhor José Pepe explica, passa para a gente, compartilha com a gente, a explicação é isso que está acontecendo. O metaborreflexo, a pessoa que começou, se eu não me engano, nos seus estudos, descobriu o que é o metaborreflexo, é uma pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos. Se eu não me engano, é Audrey o nome dela. Tá? A Audrey formou em fisioterapia na UEL, e daí se tornou uma pesquisadora. Hoje ela está na Universidade Federal de São Carlos. Então foi uma brasileira que começou a falar sobre o metaborreflexo. Vamos ver aqui. Então ele coloca ali no fim de tudo que ele para recuperar a respiração dele. Chegou nessa hora, você tem que parar para recuperar a respiração. Essa é a melhor estratégia? Não sei se é a melhor estratégia, mas é necessário parar. Se cansou, é necessário parar, recuperar a respiração e retomar o movimento. Mas isso me preocupa porque eu vejo muitos pacientes, muitas pessoas que alegam: eu não posso fazer reabilitação pulmonar, eu não posso fazer fisioterapia respiratória porque eu me canso, porque eu sinto isso. E eu vou fazer um desabafo aqui hoje, sabe? Hoje eu tô muito chateado, tô um pouco bravo até, porque um dos meus pacientes cancelou o atendimento porque estava com falta de ar. Então, assim, é claro que dentro da conduta, dentro da série de possibilidades que a gente pode ofertar de tratamento, e o exercício ele é encarado como um tratamento, há várias técnicas.
Então, esse paciente que cancelou o atendimento comigo por estar com falta de ar, isso não era motivo. É claro que no último atendimento que eu fiz com ele, eu coloquei ele para fazer o Power Brief com uma carga alta e coloquei ele para fazer abdominal. Isso não significa que eu faria isso com ele hoje. Talvez hoje eu levaria um ventilador não invasivo para trabalhar com ele. Então, não é motivo. No caso específico do senhor José Pepe, ou para você que passa por uma situação análoga, parar o exercício, isso não é motivo. Mas existem exercícios que tendem a diminuir essa sintomatologia. Quais? Exercícios como padrão freno-labial, que eu já ensinei em alguns vídeos, mas basicamente é você inspirar, soltar o ar com o lábio franzido e bem prolongado. Agora, tive que parar a gravação aí porque acredito que vocês ouviram, né? Até chegaram a ouvir o barulho aí de um carro acelerando aqui em frente de casa. Na verdade, esse daqui é o meu escritório, né? Eu gravo dentro de casa, basicamente dentro da minha casa. Então, eu tenho meu escritório, que é o meu local de trabalho. Uma hora eu mostro para vocês como que é aqui, mas uma salinha bem pequena. E tem uma oficina aqui perto. E o cara estava acelerando o carro, então eu vou retomar a questão aí que eu estava explicando para vocês. Então, de exercício para recuperar essa respiração, tem esse que eu falei para vocês, que é o freno labial. Agora, eu acho assim, que o que vai ser mais relevante para essa situação, nessa sintomatologia que o senhor José Pepe está apresentando para a gente, é o Power Brief. Já existem vários estudos de redução do metaborreflexo. Redução do metaborreflexo significa melhorar a tolerância ao exercício. Nessa situação do senhor José Pepe, melhorar a tolerância ao exercício significa que ele vai conseguir abaixar e levantar sem um sofrimento muito grande, ele vai conseguir uma independência funcional um pouco maior. Vai ser 100%? Não, 100% não vai, mas ele vai conseguir ter essa melhora. Vários artigos, eles mostram para a gente o benefício também do Power Brief associado a aumento de volume pulmonar, melhora na função pulmonar. Então, assim, para mim, o que eu acho, o exercício que tem que ser feito é começar a trabalhar com o Power Brief. O ideal é de uma forma individualizada, né? Então, eu coloquei lá que a reabilitação é de fundamental importância, tendo em vista principalmente que ele só usa o broncodilatador. E pelo que eu entendi, ele faz os exercícios basicamente aqui se direcionando pelos vídeos. Isso não é algo diferenciado, individualizado. Então, o bacana seria individualizado, tá? Ter um profissional aí para ter uma assessoria, tanto para o uso com o Power Brief e também para conduzir o exercício. Uma ajuda mais efetiva a essa situação com que o senhor José Pepe passa, eu consigo passar algumas orientações nas lives de exercício que a gente retomou. Mas ainda assim, não vai ser algo, uma ajuda muito efetiva. Mas, ao senhor José Pepe, eu peço que sempre que o senhor vê as notificações referentes à live, assista às lives, tá? Assista elas por completo. Haverá algumas orientações de como o senhor pode agachar e levantar sem ter um sofrimento tão grande quanto o senhor está tendo. Então, a gente vai trabalhar, tentar ajudar o senhor e as pessoas que têm essa dificuldade de alguma forma nessas orientações, tá? Lembrando que isso não é um tratamento de fisioterapia respiratória, é basicamente questão de orientação. Tá? Dentro do clube de membros, a gente tem um programa lá na assinatura premium, né, tem uma consultoria individualizada comigo, uma por mês. Mas nada substitui a necessidade de um profissional para fazer um acompanhamento. Então, aqui em Curitiba, eu tenho alguns pacientes que eu acompanho presencialmente através dessa assinatura do clube de membros, tá? Estão evoluindo bem, só com um atendimento por mês.
Existe a possibilidade de fazer isso online também, através do clube de membros, mas é claro que precisaria de uma triagem. A gente entender para ver se cabe. Há 3 anos atrás, uma pessoa de Minas Gerais entrou em contato comigo. Eu fiz essa triagem, né, essa consulta de triagem ela não tem custo, só que na época ele não quis iniciar. Daí esses dias atrás ele retomou, agora eu quero começar. Só que daí não tinha mais condições, né? O grau que ele evoluiu não era possível a gente fazer um acompanhamento online. Mas em alguns casos tem. Em alguns casos tem. Outros eu vou falar, ó, infelizmente seria só presencial. Se não existe condições de ter um profissional por perto, né, vá acompanhando aí o canal conforme a gente for passando orientações. Agora, nessa situação aí que o senhor José Pepe coloca, Power Brief é de fundamental importância. Tá? Então, considere adquirir o Power Brief. Para você também que está vendo, considere aí analisar a possibilidade de fazer assinatura no clube de membros. Tá? Então, nessa assinatura premium, é a assinatura um pouco mais alta, que tem essa consultoria, as outras assinaturas não têm. Mas, a partir de R$ 1,99, você consegue algo mais detalhado nesse sentido também, tá certo? Então, esse era o vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários públicos. Se for uma dúvida bem pertinente, assim, onde eu acredito que muitas pessoas tenham dúvida, a sua dúvida vai virar um vídeo aqui no canal, como essa dúvida do senhor José Pepe, certo? Um abraço e até o próximo vídeo. E não esqueça de conferir a sua inscrição e ativar os sininhos da notificação.